Eu me formei por pressão emocional dos meus pais na época, porque eu buscava a validação da figura paterna. E o que que acontece? O meu trabalho não rendia. Eu não conseguia exercer todo o meu potencial dentro da minha carreira. Eu não estava feliz com aquilo. Então, meu salário ali estava bom, estava legal. Só que, ao mesmo tempo, eu via pessoas crescendo nessa mesma profissão, crescendo em outros ambientes. Eu falava, por que que eu não consigo crescer? Por que que eu não consigo gostar do trabalho, da profissão que eu quis fazer, né? E quando eu passei por isso, eu entrei numa crise existencial, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ter depressão, e eu não achava mais rumo para a minha vida. Eu achei que eu não deveria mais agir como contadora, que a minha vida era aquilo mesmo, que o meu salário era aquilo mesmo, que tinha que acontecer, e que minha vida ia durar o tanto que desse para durar e o tanto que Deus quisesse. Ponto, fim. Nesse tempo, eu não tinha tempo nenhum com a minha filha. Eu saía de casa 8 horas da manhã, voltava 9, 10 horas da noite, porque eu tinha que dar conta da demanda. A minha filha era ausente do meu emocional, da minha presença. Eu não tinha conhecimento emocional de nada, conhecimento financeiro de nada. O meu casamento estava totalmente desgastado. Eu não conseguia ter diálogo dentro do meu casamento, porque ele falava o seguinte: olha, tá bom para você, você não precisa mais do que isso. É o que você é o que tem para você. Você se formou para isso, é isso. Isso me desmotivava muito, muito mesmo. E quando eu decidi buscar por ajuda, por conhecimento, por me entender, por me conhecer, eu passei pela sessão terapêutica, no qual eu sou formada na técnica que eu utilizo hoje, e dentro de 4 meses, a minha vida fez isso aqui. Eu entendi o que eu queria fazer, que era ajudar, motivar e curar outras pessoas do mesmo problema que eu estava passando. E eu resolvi virar terapeuta. Aí foi quando eu olhei para o meu pai e falei assim: pai, eu vou ser terapeuta. Ele olhou bem para minha cara e falou assim: você vai passar fome. Aquilo foi uma facada no meu coração. E quando ele falou aquilo para mim, que ele era o alicerce do meu emocional, que ele era a autoridade da minha vida, aí eu olhei para ele de novo, com o olho cheio de lágrima, e falei assim: não, eu ainda vou te bancar. E aquilo me deu muita força. Naquele mesmo mês, eu decidi terminar o meu casamento, porque o meu emocional, o reconhecimento do meu potencial, ele se fortaleceu tanto, 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 que foi no final do ano, eu olhei para a cara do meu ex-marido e falei assim: eu não quero mais. E ele não colocou banca, ele não acreditou. Por quê? Porque eu falava isso quase todos os dias que eu não queria mais. Só que o dia que eu falei eu não queria mais, eu já estava com o envelope de uma imobiliária, de um aluguel do aluguel do apartamento que eu já tinha pago. E aí ele falou assim: é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo. Gente, eu não tinha um cliente na minha agenda. Eu só tinha método e conhecimento. Ninguém me conhecia. Eu só tinha dinheiro para me bancar durante um mês. E eu tinha um mês para fazer o negócio virar. Eu tinha um mês para ter cliente. Eu tinha um mês para conseguir me bancar. Nesse tempo, eu falei para minha mãe: mãe, fica com a minha filha durante esse mês, porque o dinheiro que eu tenho é contado para tudo, para o aluguel, para o pão, para a internet, para tudo. Eu não vou conseguir bancar o que ela quer agora. Então, você consegue ficar com ela, comigo com ela por um mês? A minha mãe falou assim: consigo. E foi muito ruim desprender da minha filha e tudo mais. Eu já era ausente, fiquei mais ausente ainda. E nesse um mês, aconteceu diversas coisas. Tinha infiltração no meu apartamento que eu tive que arrumar. A lavanderia transbordava para cima. Eu não tinha roupa para me arrumar, para fazer conteúdo. O meu celular não tinha uma imagem legal. E eu falava: eu preciso fazer conteúdo, custe o que custar. E eu sei como o inconsciente funciona. Então, eu estudava o dia inteiro e eu dormia com os fones de ouvido, porque no meu conhecimento é o seguinte: se o meu inconsciente, ele associa 100% do que está ao redor dele, se eu dormir escutando videoaula, no outro dia isso vai ser mais familiarizado para mim. E aí eu dormia estudando. E eu fazia 1, 2, 3 vídeos, abri canal no YouTube, abri canal no Instagram, comecei meu Instagram do zero.
Abri meu TikTok do zero, comecei do zero, comecei a fazer live e fazia. E eu fazia 2, 3, 4 vídeos por dia, sem conhecimento nenhum. Eu só pegava meu conhecimento e dale. Até que um vídeo, faltava um dia para o meu aluguel vencer. E esse vídeo viralizou no TikTok. Ele deu mais de 200 mil visualizações. Foi um vídeo muito simples. Eu estava com uma camiseta que eu tinha acabado de limpar a casa. E esse vídeo, ele me rendeu mais de 15 clientes. Na época, eu nem sabia cobrar da galera. Por quê? Eu achava que, meu Deus, se eu cobrar alto, se eu cobrar muito caro, eles não vão querer, então eu preciso cobrar um valor mínimo. Mas foi essas 15 pessoas que sustentou o meu financeiro por 6 meses. E esse pessoal acreditou tanto em mim, que eles fizeram um tratamento até o final, saíram da depressão, pararam com os remédios, saíram da ansiedade, começaram a me indicar, eu fui crescendo, continuei fazendo conteúdo. Final do ano, o que aconteceu? Todo mundo viaja. E eu falei, e agora? Eu não tenho nada na minha poupança, eu não tenho nada de reserva. O que acontece? Eu não podia mais pedir ajuda para o meu pai, porque eu já não era mais aquela criança. Eu já era adulta e eu já tinha me tornado mãe. Eu falei, eu vou pedir um empréstimo. Pedi um empréstimo de 6 mil reais. Eu falei assim, Deus vai me ajudar a pagar. Fiz o empréstimo, consegui passar o final do ano, paguei todas as minhas contas, e no outro ano começou tudo de novo. E aí eu fui criando autoridade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a bancar minha mãe, o meu pai, o meu irmão, consegui comprar meu carro, consegui comprar meu apartamento. E hoje eu só mantenho a minha autoridade e, claro, cada vez mais com potencial acima. Então, gente, não foi fácil. No primeiro mês, eu esqueci de mencionar isso para vocês, eu não tinha dinheiro para fazer a compra do mês. Sabe o que eu comia? Farinha temperada com café. Manhã, tarde e noite. E antes, sabe onde eu morava? Num condomínio fechado. Eu tinha de tudo lá com o meu ex. Só que eu só trouxe a roupa do corpo, o meu sofá, poltrona e só. Mais nada. Eu tive que começar do zero. Então, nessa época, eu tive que abrir mão de estar perto da minha filha. Nessa época de produção de conteúdo, de focar naquilo que eu precisava focar para ter o que comer e para ter contas para pagar, eu tive que deixar um pouco a minha filha de lado. E como terapeuta, eu sei o quanto isso acabou frustrando o emocional dela, porque além da minha ausência, ela também teve a ausência paterna. E eu sei o quanto isso fere o emocional de uma mulher. Essa falta de proteção masculina. Então, hoje, com 9 anos, eu sempre trabalho o emocional dela, falando, filha, isso que a gente passou, e isso que a gente está passando agora, é só uma fase. Você precisa entender que quando a mãe está aqui, nesse ambiente, nesse set terapêutico, a mãe está construindo o império para que a gente tenha mais conforto. Eu sempre estou explicando para ela as possíveis decisões que eu estou tomando e a minha ausência. Por que eu explico? A criança, ela não entende quando você se ausenta para trabalhar ou quando você se ausenta porque você abandonou. Se você não explica para ela, ela entende que ela não gosta mais, que você não gosta mais dela e ela entende que ela não tem importância na sua vida. Contudo, quando ela chega na adolescência, o que ela faz de você? Separa. Ela começa a criar as próprias ideias dela e ela começa a se separar emocionalmente de você. É onde você começa a ficar mais estável e depois você quer recuperar o tempo perdido. Então, gente, nós como mães devemos respeitar o emocional do nosso filho, que é sempre estar explicando para ele o porquê da ausência. E se eles não entendem, é fácil explicar isso com historinhas, por exemplo. Eu já fiz conteúdos para as mães ajudarem os filhos com ausência emocional, com histórias interessantes, histórias infantis sobre isso. Falando um pouco de mim agora, eu quero entrar com vocês num assunto de que o resultado, ele não vem só do método. Vocês aprenderam uma técnica, vocês aprenderam um método, mas vocês precisam ter emocional para segurar o sucesso. Porque ninguém aqui quer ter método e viver no mesmo. Ninguém aqui quer ter método e ficar ganhando 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais. Aqui todo mundo quer expandir. Aqui todo mundo quer ter liberdade para sair viajar,
para dar o melhor para o filho, para ter uma casa melhor, um carro melhor, e entender um pouco do seu potencial. Isso é o que eu faço dentro das minhas mentorias com outras terapeutas e é o que eu aplico na minha vida. Então, a sua base, a sua estrutura, ela vem do seu emocional. Se o seu emocional não está regulado, nada na tua vida vai se regular. Simples assim. E eu quero começar com a raiz do bloqueio emocional das mulheres que trabalham no digital. São 4 pontos importantes quando a gente começa a entrar para o digital. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo da exposição, medo de dar errado. É natural que quando a gente inicia qualquer trabalho no digital, a gente fica insegura com tudo que pode acontecer. A gente fica com medo de não ser aceita, a gente fica com medo do que a pessoa vai pensar, do que ela vai falar, ou de como ela vai se posicionar, a gente fica com medo de não dar certo, a gente fica com medo de dar errado, e se não der? E se eu parar esse trabalho aqui que me dá uma renda fixa e ficar nessa coisa que é mais, que pode variar? E aí você não consegue focar, você não consegue seguir adiante. E o mercado, estar no mercado digital, não é o que dói. O que dói é quando você vai para o desafio do mercado digital e o seu emocional ativa, o seu gatilho mental ativa. Aqui nessa sala, quantas mulheres costumam fazer vídeos se expondo para falar do seu próprio trabalho? Responde aqui para mim. Eu até fiz. Na época que entrou a onda do Morango do Amor, eu Show! trabalhei muito com o Morango do Amor. Então foi a única época que eu me senti segura para poder Isso, fazer. isso é um ponto importante, Ana. Por quê? Às vezes a gente só sente segura quando alguém já fez ou alguém já está fazendo. O difícil é a gente ter coragem para fazer o que ninguém está fazendo. É aí que está. Quando eu comecei a fazer vídeos terapêuticos e assuntos relacionados ao emocional, quase ninguém falava o que eu falava. Mas ninguém me dava atenção. Por que que não me dava atenção? Porque eu não tinha autoridade. Porque eu não demonstrava que eu sabia o que eu sabia. Porque eu não tinha postura. Porque eu não tinha jeito de falar. Eu falava torta, o cenário não era um cenário de uma pessoa que sabia o que estava falando. Então, eu fui pegando esses nuances ao decorrer do tempo e fui modificando tudo. E o que que acontece? Quando a gente começa a fazer vídeos e quando a gente começa a se expor e quando a gente começa a vender o nosso próprio produto, a gente tem medo das pessoas não gostarem, a gente tem medo das pessoas reclamarem, a gente tem medo das pessoas nos julgarem sobre atendimento. Ah, eu vendo um doce. Ah, esse doce é ruim. Vai lá e comenta no teu post. Ah, esse doce é aguado. Ah, essa blusa rasgou. Ai, não sei o quê. Ai, parará. Entendam que o mercado digital, comentando bem ou mal, ele vai te atrair engajamento. Atrair engajamento não é sobre o que você é sobre o que você pode fazer com aquela situação. Vou dar o exemplo da Virgínia. Quantas pessoas falam mal da Virgínia hoje? Milhares, né? O que que ela faz com isso? Ela vai lá no Instagram dela chorar ou ela pega para engajar em vender um produto? Ela pega para engajar em vender um produto. Porque ela está pegando a curiosidade da galera em saber o que ela está fazendo, ou o que ela deixa de fazer, ou a fofoca que inventaram dela, e ela fala, já que vocês estão olhando para mim, tô aqui esse Body Splash, R$ 30 no meu site. Todo mundo vai lá e compra. Então, não é sobre o que o mercado é ruim, é sobre o que você decide que vai te ferir ou não. A gente tem muito disso. Se ferir por qualquer não, se ferir por ser rejeitado, se ferir porque a pessoa não quis o seu produto, não leve para o pessoal. Isso é experiência de melhora. O erro não é seu inimigo, ele é o seu melhor amigo. Quando você erra, quando você era criança, que você errava lá na escola, o que que a professora fazia? Faz de novo, tá de recuperação. Ela jamais falava assim, você errou? Você tá expulso porque você é burro, porque você isso, aquilo. Não, ela te dava a chance de recomeçar e de consertar. E é isso que você precisa levar para sua vida.
Errei nesse post, o próximo eu vou fazer diferente. Errei nesse doce, o próximo eu vou fazer diferente. Errei na turbinação do meu post em alguma coisa, a próxima eu vou fazer diferente. O erro, ele tá ali para te mostrar que você não é inútil, mas que você pode ser melhor do que aquilo que você fez. Então, muda a ideia do erro. O erro não é porque você é burra, ou porque ninguém gosta de você, ou porque ninguém está te vendo. O erro é para te mostrar que você pode fazer melhor do que isso. Não desista. Simples assim. Mulher emocionalmente instável, ela até começa. Mulher estruturada, emocionalmente sustenta. Eu vejo muitas mulheres que começam no digital e desistem. E ela desiste nos 3 primeiros meses. E o que faz ela desistir? Agir só quando ela está motivada, quando ela está entusiasmada com o negócio dela. Nossa, eu fiz vamos colocar aqui, me dá um produto aí que vocês fazem. Alguém faz algum produto aqui? Bolo? Bolo. Ah, eu fiz um bolo. Caraca, a minha sogra gostou, meu marido gostou, minhas filhas gostaram, minhas amigas gostaram. Se eu vender isso aqui na internet, eu vou arregaçar de vender. É ou não é o primeiro pensamento que vem, aquele entusiasmo, aquela motivação. Aí você começa, posta um vídeo, posta um doce, cai só aquela mosquinha lá, uma curtida. Ah, vou ver. Ah, não tem dinheiro. Ah, não sei o quê. O pior erro da mulher é achar que a motivação vai elevar ela sempre. Não vai. Motivação acaba. Motivação, ela tem tempo para ela ficar ali. Simples, simples assim. Ninguém vive em cima de motivação a vida inteira, porque a motivação cansa. Cansa você ter entusiasmo o tempo todo. Outro erro. Ela para no digital quando ela começa a se sentir insegura. Quando ela começa a procrastinar, quando ela começa a ter várias ideias e ela quer colocar tudo na esteira e nenhuma dá certo, quando ela não vai do início até o final, quando alguém decide o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, quando ela não acredita no próprio potencial. Outra coisa, confunde emoção com intuição. Ah, eu tô achando que esse vídeo não vai dar certo. Ah, mas essa foto não ficou tão boa. Ah, mas esse cliente não demonstrou tanto interesse. Isso aí é emocional frágil, não é intuição. Ninguém está querendo o teu mal. Teu cliente que está com a cara de bunda, ele não está com a cara de bunda porque você tem um produto ruim. Ele está com a cara de bunda porque a vida dele está horrível. Isso não significa que você não pode mudar a vida dele com um docinho. Isso não significa que você não pode mudar a cara dele com uma conversa. Isso não significa que você não pode mudar o que pode fazer bem para a vida dele com um produto seu, com uma venda sua, ou com aquilo que você pode trazer que vai fazer bem para ele. Outra coisa, esperar a confiança para agir. Tem gente que espera o momento perfeito para tudo. Não, eu vou fazer quando eu tiver uma roupa melhor, um celular melhor, quando eu tiver um conhecimento melhor, ou quando alguém estiver ali do meu lado pegando na minha mão e fazer acontecer. Esquece. Momento perfeito não existe. Se eu fosse esperar o momento perfeito para eu encher a minha agenda, eu estava tentando até hoje. Simples assim. Não existe você estar 100% segura para você fazer o negócio. Você só vai estar 100% segura quando você já tiver anos de experiência naquilo que você audaciou fazer. Então, se você tiver com medo, vai com medo. Se você tiver insegura, vai insegura. Ingrid, mas isso não pode afetar o meu emocional? Com certeza. Por isso que você precisa estar com isso aqui alinhado. Você precisa ter um jogo de propósito e você precisa ter meta. Eu gosto de trabalhar na minha vida com metas trimestrais. Ó, durante esses 3 meses e meio, eu preciso chegar nesse nível aqui de renda. Vamos colocar aqui uns 25 mil. Tá, primeiro mês foi legal, segundo mês não foi tão legal, terceiro mês foi legal. Juntando todos os 3 meses, eu consegui atingir minha meta de 25 mil? Opa, legal, então atingi. Quando eu consigo atingir essa meta, eu trabalho dentro do meu cérebro um estado de recompensa. Quando eu consigo trabalhar no meu emocional o estado de recompensa, isso se torna viciante. É igual a academia. Quem aqui já foi para academia?
Legal. Quando você vai para academia durante 1 ou 2 semanas, é horrível, né? Na primeira vez você vai, na segunda vez você começa a sentir dor, na terceira vez você vai por obrigação, na quarta semana você começa a ver uma diferença no teu corpo no espelho. O que que você sente na hora? Tá valendo a pena. O que que você sentiu? Recompensa pelo esforço que você fez. Simples assim. E no digital tem que ser da mesma forma. Primeiro vídeo não deu certo, tenta um carrossel. O carrossel não deu certo, tenta um post. Um post não deu certo, tenta um vídeo com IA. O vídeo com IA não deu certo, tenta uma live. Alguma coisa vai dar certo. O que você não pode parar é de fazer. E alguma coisa vai dar certo, não importa. Eu tenho terapeutas que nunca precisou expor a cara para vender nenhuma terapia. Ela consegue vender com carrossel, ela consegue vender com IA e ela consegue vender na escrita nos stories. Porque ela pega na dor e ela sabe falar com o cliente. Ela sabe ter as estratégias para ela pegar o público que ela quer pegar. E o público, o nicho que ela trabalha, é para quem fez bariátrica. E não é um público grande, é um público mínimo, mas a agenda dela está sempre cheia. Vamos lá. A gente precisa, muitas vezes, nós mulheres, quando a gente pega esse sentimento de ação, é deixar um pouco o feminino de lado. Nós mulheres somos muito emocionais. A gente é forte, a gente é proativa, a gente é responsável, a gente pega o mundo nas costas e a gente quer dar conta de tudo. É ou não é? Isso cansa, isso pressiona as costas, isso pressiona o ombro, porque parece que a gente é responsável por tudo na vida. Quando a gente faz isso, a gente adquire uma personalidade, uma energia masculina. Eu tenho essa energia. Porque se eu não fizer acontecer, eu não como, eu não durmo, eu não tenho nada. E essa energia de fazer acontecer, ela vem do masculino, ela não vem do feminino. O feminino é para ele ficar tranquilo, em paz, relaxar. A mulher, ela não tem estrutura biológica para ficar trabalhando de pedreiro o tempo todo. Quem tem estrutura biológica para fazer isso é o homem. E quando a gente não tem um homem foda, que nos dá segurança emocional, ou quando o coitado também está todo fodido emocionalmente, o que, que a gente tem que fazer? Pegar a enxada e falar, vamos lá, meu filho, vamos capenar esse trem aqui que eu vou te ajudar. A gente precisa deixar um pouco a sensibilidade de lado. E deixar a sensibilidade de lado é o quê? Não se emocionar quando alguém falar não para você, não levar para o coração, saber impor limite, não é você abraçar todo mundo, não é você dar desconto para todo mundo, não é você, não, eu vou dar de graça para você experimentar, não, eu vou fazer, não é você fazer nada de graça. Eu vou explicar uma coisa para vocês, o de graça ele não existe para quem quer evoluir. Se você for na rua hoje e dar uma marmita para o mendigo, o que, que ele vai fazer? Ele vai recusar aquela marmita e vai buscar um trabalho para comprar a própria comida, ou ele vai pegar a tua marmita e ficar lá dia e noite esperando que alguém traga a marmita para ele? Ele vai ficar lá esperando a marmitinha, porque está confortável para ele. Ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Ingrid, mas você é cruel. Eu não sou cruel. Eu tenho dó das pessoas que passam fome, que não têm estrutura de saúde para fazer alguma coisa. Mas quem tem estrutura de saúde e está lá, e pode trabalhar, e pode correr atrás do seu, por que está pedindo comida? Por que está pedindo dinheiro? Porque não tem condição. Tem. Porque eu conheço milhares de terapeutas que atendem 1 ou 2, 3 pessoas de graça. A pessoa não vai atrás porque ela não quer. E eu falo por que ela não quer. Porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Hoje todo mundo tem acesso a alguma rede pública para pedir ajuda. Hoje, se você for no CAPS, eu preciso de um psicólogo, tem lá. Eu vi que você é uma ótima terapeuta, você me consegue atender gratuitamente, pelo menos umas 10 sessões? Consigo, tudo bem, numa boa. Ano passado, eu atendi 8 pessoas gratuitamente. Dei 10 sessões para elas, a gente reestruturou o emocional, elas arrumaram o emprego e depois eu cobrei um valor e assim a gente seguiu. Então, quem quer evoluir, faz acontecer. Só falta o quê? A pessoa buscar a oportunidade. E a oportunidade não vai cair no teu colo. Você precisa correr atrás. Ninguém vai abrir a porta, o Elon Musk não vai abrir a porta da casa dele e vai falar, vou te dar uma mentoria de graça, você vai ganhar 5 milhões por mês. Não vai. Se você não for atrás, se você não estiver junto, se você não for na reunião, se você não se dedicar, ninguém nunca vai te ver e nunca vai olhar o seu potencial.
Então, a gente precisa tirar essa coisa da mulher feminina de se lamentar por tudo, de se vitimizar por tudo, e colocar a mão na massa e não levar para o coração. Eu estava falando para um cliente meu hoje, você tem que saber vestir personalidade. O que é isso? A Ingrid de agora, que está falando com você, não é a Ingrid que está na academia, erguendo 500 quilos na perna, achando que é um gorila na academia. A Ingrid que está aqui agora não é a mesma com a filha. A Ingrid que está aqui agora não é a mesma com as amigas. E por que, Ingrid, que você não é isso? Você é falsa? Não. Ser falsa é uma coisa. Você aderir personalidades é outra. O que é ser falsa? Ser falsa é eu estar aqui falando um monte de asneira para vocês e eu sair daqui lá na academia e falar assim, nossa, que saco, eu falei com um monte de mulher e não sei o que, nossa, isso me cansou. Isso é ser falso. Agora, a personalidade não. É eu sair daqui, ir para academia e falar, nossa, eu vou falar para vocês do jeito que eu falo, tá? No meu momento comum. Nossa, velho, que massa. Eu falei com um monte de mulherada hoje, foi super legal. Espero que essas mulheres pegam tudo que eu falei para elas e se alguém precisar de alguma coisa, eu tô ali, tô ali para aconselhar. O que eu tô sendo? Eu mudei até a minha forma de falar. Eu troquei a personalidade, mas eu continuei sendo verdadeira. Então, é troca de personalidade. A gente tem 5 personalidades: oralidade, esquizoidia, psicopatia, rigidez e masoca. Uma personalidade é responsável e proativa, a outra é super inteligente, pensa demais, cria demais, a outra é muito comunicativa, ela gosta de rir, ela gosta de falar, ela gosta de se comunicar, a outra internaliza e coloca o pé no chão, e a outra tem o jogo da manipulação. E todo mundo tem essas 5 personalidades. Basta você saber qual você vai usar dentro do seu trabalho. Então, dentro da minha família, eu sou pé no chão. Dentro do meu trabalho, eu preciso usar 2 personalidades, 3, na verdade. A de comunicadora, a persuasiva, que eu preciso manipular a pessoa, e manipular não é uma coisa ruim. Manipular é você influenciar pessoas a evoluírem na vida, é diferente. Então, tem 2 jogos de manipulação. As pessoas que usam a manipulação para te ferir, para te fazer mal, e a pessoa que te manipula para você evoluir, totalmente diferente. E todo mundo é manipulável. E a outra personalidade é a personalidade da responsabilidade. É de você focar e você segurar a tua responsabilidade e conseguir manter isso. Então, você pode aderir e saber usar essas personalidades. Basta você querer se entender. Ah, Ingrid, eu não sei como é que eu me entendo. Eu vou dar uma dica para vocês. Vai lá no chat GPT e fala assim, chat, eu queria fazer uma leitura corporal e comportamental minha. Eu vou descrever as minhas características físicas. Ó, eu tenho lábios carnudos, eu tenho um queixo mais avantajado, eu tenho uma cabeça mais arredondada, eu tenho bastante buço, eu tenho pouca perna. Quando você começa a descrever para o chat, ele vai falar, você tem essa personalidade, você age assim, 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 assim. Aí você vai falar, realmente eu funciono assim. Aí você vai começar a colocar em prática. Então, no meu trabalho eu vou agir dessa forma, no meu relacionamento eu vou agir dessa forma, com as minhas amigas eu vou agir dessa forma. E aí você começa a entrar em organização dentro de você. Porque o que mais acontece é, briguei com meu marido, tô mal com ele. Você tá de TPM. Aí você vai conversar com um cliente seu. Aí ele tem a mesma atitude do teu marido. Qual é a vontade que você tem de atender esse cara? Nenhuma. Você quer arregaçar a cara dele. Você quer bater nele. Porque ele te deu o gatilho do marido que acabou de brigar contigo. E ele não tem nada a ver com teu marido. Então, você tá bravo com teu marido é uma coisa. Você tá bem com o seu cliente é totalmente diferente. Separar emocionalmente. A mulher estruturada, a mulher fora de estrutura, ela sente medo, insegurança, sente dúvida. A mulher sem estrutura, ela espera segurança para agir, ela espera motivação e ela espera confiança. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que a mulher que não tem estrutura emocional, ela vive perdida no meio do propósito dela. Muitas não sabem o que quer fazer, outras ficam atirando no escuro. Ah, eu só preciso de dinheiro, então eu vou fazer isso. Ah, eu só preciso de uma coisa, então eu vou fazer isso. Ah, eu só preciso comprar um carro. Ah, então eu vou fazer isso. Você vai fazendo, sabe o famoso bico? Eu vou fazer um bico aqui. Eu vou fazer um bico aqui. Eu vou fazer um bico aqui. Mas ninguém entendeu qual é o propósito de cada um. O que realmente gosta de fazer. Se você não entender o que você gosta de fazer, você vai desistir no meio da sua caminhada.
E aí você vai entrar numa confusão mental de você chegar no meio da caminhada, olhar para trás e falar, não era isso que eu queria, mas agora eu não posso desistir. E aí? Primeira coisa, aprenda a ter estrutura. Entenda quem você é, entenda o potencial que você tem, entenda o bloqueio financeiro que você tem. E eu vou falar agora sobre o bloqueio financeiro. Quem aqui acha que... Não, quem aqui não. Eu vou fazer uma pergunta e quero que umas 2, 3 respondam. O que é ganhar bem para vocês? Quanto vocês querem ganhar mensalmente? Dentro do digital. Olha, se eu for falar pelo meu hoje, 6.000 reais já me ajudava muito. 6 mil. Porque eu coloquei uma meta para esse ano. E é uma meta que eu falei com Deus que precisa ser cumprida, que eu já estou até agradecendo por ela. Show, maravilha. Então, precisaria pelo menos de 2 meses de 6.000 reais. Tá, 6 mil. Uma outra respondeu aqui, 10 mil. E a outra? Alguém mais quer responder uma meta? 10.000 também, no mínimo. No mínimo. Show. Essa meta vocês querem atingir em quanto tempo? A Ana falou que em 2 meses, né, Ana? E isso, no máximo 2 meses. Show. Oi, Lene, quanto tempo você quer atingir mais de 10 mil ou 10 mil? Acho que 6 meses, 1 ano. Caraca, dá para fazer menos. Alguém 6 aqui no meses. chat? Tá, vamos lá. Agora a pergunta que eu quero falar para vocês. Por que vocês não conseguem fazer de 10 a 15 em um mês? O que vocês precisariam fazer de diferente para vocês atingirem mais de 10 hoje? Quem que falou... Ana, vou te fazer uma pergunta. Quem que falou que você precisa ficar só nos 6 mil? Você está pensando nos 6 mil, que provavelmente é o acúmulo de uma conta que você tem. É ou não é? Exato, exato. Então, você tá atrás dos 6 mil por sobrevivência e não para viver. Aí muda todo o jogo. Ana, você não tem que sobreviver, você tem que aprender a viver. Se você ficar só, eu quero 6 mil para pagar minhas contas, tu vai conseguir pagar os 6 mil, você vai conseguir os 6 mil para pagar suas contas. Só que no outro mês. E depois? E depois? E depois? Aí o seu inconsciente entende o quê? Eu preciso deixar a Ana atolada de conta para que ela ative o potencial dela. Sendo que você pode atingir de 6 a 10, 15, 20, 30, 40, 50, o tempo que você quiser. Simples assim. Ingrid, o que eu tenho que fazer para 50 mil no mês? Aí, minha filha, o que você não faria. Se você não tivesse vergonha, se você não tivesse medo, se você não tivesse medo da exposição, se você não tivesse ninguém que te impedisse a ganhar 50 mil, o que você faria para ganhar? 10 mil é possível mesmo sem experiência. Só que o que vai depender de você é uma única coisa: coragem. Coragem. Hoje, a gente vê pessoa ganhando 120, 200 mil para fazer graça na internet. Para falar de assunto polêmico, para dar opinião na vida dos outros. Não interessa. Aquilo é aquela pessoa? Não. Aquilo é um personagem. As pessoas da internet hoje são personagens, porque elas já entenderam. Se eu for falar, vamos supor aqui que você é uma pessoa cristã como eu quero ganhar 10 mil na internet por semana. Tá. Então eu quero crescer, mas eu não quero falar como eu falo, porque se eu for ser uma pessoa polêmica, se eu for falar mal de alguém, isso vai ferir o meu valor. Então eu vou vestir uma personalidade. Eu vou fingir ser quem eu não sou. Ingrid, mas e as pessoas, e o julgamento, e os meus familiares? Aí a pergunta que eu te falo é, você está preocupada com o julgamento por quê? Se o teu problema é entre você e Deus. Se Deus sabe que você não é aquele personagem, por que você está preocupado? Então, hoje, não ganha dinheiro quem não quer e quem não tem coragem, que tem medo de corromper os valores. Eu vi uma pessoa agora na internet que ela estava falando sobre religião. Ela estava falando assim, era um moço.
Ah, é porque macumba, não sei o quê, falou um monte de religião. Ele falou assim, a religião que não tem Jesus é tudo demônio. Essa pessoa, quando você olha para ela, a primeira coisa que você pensa é, nossa, que horrível, que desrespeitoso, ele não pode fazer isso. Mas é uma estratégia que ele aderiu para ter atenção e ganhar dinheiro. Ele, enquanto ele está lá de Porsche, enquanto ele está no jatinho, enquanto ele está fazendo um monte de coisa, você está no seu sofá, com conta atolada e com medo do julgamento. Eu não tenho medo de falar que a depressão e a ansiedade, ela tem cura. E tem gente que fala, não tem cura. Tem cura. Eu fui curada, eu ajudo as pessoas a se curarem, e não tem Cristo que me prove o contrário. Aí, quando a pessoa vai falar, não tem cura, é porque a pessoa não quer se curar. Usa como ganho secundário a dor emocional de estar depressiva e ter ansiedade. Essa pessoa não quer se curar. Então, se ela não quer se curar, ela vai falar mal de mim. E você acha que eu estou incomodada com isso? Ingrid, mas e a sua reputação de profissional? A minha agenda está cheia, o meu armário está cheio, a minha conta está cheia e o meu investimento está em dia. Eu vou me preocupar com a pessoa por quê? Quem gosta de mim vai gostar de mim pelo que eu falo, pelo que eu sou. E tem público para tudo. Esse cara, ele tem um público, a Virgínia tem um público, eu tenho um público, a Maxi tem um público. Você vai se vincular com quem você se conecta. Por que vocês conectaram com a Max? Porque vocês têm um vínculo emocional parecido. A Max foi mãe, a Max ela está no digital, a Max ela reestruturou a vida dela e ela está ajudando vocês a estruturarem a vida de vocês. Ninguém se vincula a quem não se conecta. Então tem público até para doido. Aquela mulher que matou o pai e a mãe, ela tem um público que venera ela. Susana von Richthofen, alguma coisa assim, né? Tem o público dela. E ela ganha dinheiro na rede social, ela ganha dinheiro com Uber. Tem gente que quer. Eu vi uma notícia de uma mulher que ela pediu vários Ubers até chegar na tal da Susana. Então, gente, o problema não é você ter público. Tem bilhões de pessoas no mundo. Ingrid, mas não faz parte do meu valor vestir uma personalidade. Então, busca conhecimento. E estrutura o seu emocional. E trabalha pra caramba. Porque não tem como você ganhar dinheiro se você não fizer acontecer. Isso, Elisa, isso mesmo, Helena. Não tem como. Não tem como você ganhar dinheiro se você não fizer o mínimo, que é se movimentar. A Mega Sena é difícil você ganhar. Seria bom? Seria bom. Mas é difícil, você não vai contar com a sorte. Milagre só é feito na sua vida se você acredita que o milagre vai acontecer. É o que eu falo para todo cliente que chega até mim. Ingrid, eu quero sua ajuda. Eu estou depressiva, eu estou ansiosa, eu estou isso, eu estou aquilo. Ela vem e despeja um monte de coisa. Aí eu olho para ela e falo o seguinte, não adianta você vir no meu set terapêutico, jogar todo o teu emocional no meu colo e achar que eu vou resolver. Eu não vou resolver. Eu vou ajudar você a se resolver. 50 meu, 50 seu. Você está disposta a entrar dentro do método que eu tenho para te ajudar? Tô, show. Ah, eu não estou disposta. Então, eu não posso te ajudar. Ih, mas você não perdeu o cliente? Eu perdi. Hoje, eu aceito perder cliente, porque hoje eu não estou sobrevivendo. Hoje eu posso escolher o meu público. E vocês têm que chegar no nível onde vocês podem escolher o público de vocês. Qual é a maior dificuldade que vocês têm no digital hoje? Fala para mim. Depois eu vou contar para vocês uma crença financeira que eu tive. Alguém quer falar? Vergonha. Show. Ana? Eu acho que hoje a maior dificuldade é a insegurança. E é igual eu falei para o meu marido, eu falei, amor, estava no FGTS bombou, foi ótimo, nos ajudou muito, mas parou. Eu falei para ele, eu falei assim, então eu preciso voltar a estudar. Eu preciso voltar a estudar. Eu falei, Deus abençoe, eu encontrei esse novo ramo. Até mostrei para o meu filho, para o de 23, para perguntar se ele sabia o que era. Ele falou, mãe, não conheço, nunca ouvi falar, mas mete a cara. Aí, porque ele não mora mais comigo, né? Então a gente mora só eu, meu marido e os dois menores. E eu falei para o meu marido, eu falei, por mais que eu me sinta insegura hoje,
para começar nesse novo meio, porque para mim é tudo totalmente novo. Mas eu sei que é possível. Eu sei Aham. que eu preciso. É o que eu falei pro meu hoje de 10 anos. Eu falei, filho, que ele queria algo. Eu falei, filho, se a mãe não estudar, a mãe não vai conseguir o dinheiro. Então, para a Sim. mãe conseguir, a mãe tem que se esforçar para conseguir chegar lá. Então, hoje, a minha maior dificuldade no digital é a insegurança. Mas que eu Tá. sei que vai passar após essa primeira live, essa primeira aula aqui. Eu vou dar um exercício para vocês fazerem durante a semana, para vocês encontrarem a raiz emocional de vocês. Quem aqui gosta de escrever ou gosta de falar? Quem gosta de escrever, vai escrever. Quem gosta de falar, vai falar. É um exercício no íntimo de vocês. E é o seguinte: Orlene, Ana, vamos lá. Vamos supor que a Orlene, ela gosta de falar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o celularzinho dela e ela vai começar a fazer... Lembra quando a gente era criança, que a gente tinha um diário, que a gente escrevia um monte de coisinha ali? Sem filtro do que a gente sentia, das coisas que acontecia? É exatamente isso, mas com uma diferença. A Orlene, ela vai pegar o celular dela e ela vai falar assim: eu tenho dificuldade de entrar no digital porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha disso, 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 daquilo. Eu tenho das pessoas não me acharem bonita. Eu tenho medo das pessoas me criticarem. Eu tenho medo do julgamento. Eu sempre fui uma pessoa com vergonha. Eu sofri bullying. Ou as pessoas já riram da minha cara. Ou isso. A Orlene, vocês vão falar ou vão escrever sem filtro tudo que vier na cabeça de vocês. Eu vou pegar aqui um exemplo de um exercício que eu fiz sobre mim, e vocês vão ver o que apareceu aqui, rapidinho, peraí. Deixa eu só ver onde eu coloquei isso. Peraí, que a carta é um desabafo sem filtro que vocês vão fazer. Acho que eu mandei para o meu chat, inclusive. Ai, gente, peraí. Cadê meu caderno? Tá, não vou conseguir ler para vocês, mas é o seguinte. Eu estava numa situação onde eu não estava me sentindo bem no quesito D. Eu estava fazendo tudo sozinha, não tinha ninguém do marketing para me ajudar. Eu tinha que fazer mentoria, eu tinha que fazer comunidade, eu tinha que fazer conteúdo, eu tinha que dar conta de casa, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que dar conta da minha filha, eu tinha que dar conta dos meus clientes, eu tinha que dar conta de conteúdo, eu tinha que dar conta de um monte de coisa e da empresa que eu tenho, que eu trabalho com emocional dentro das empresas. E aí eu comecei a escrever, e eu funciono com música. Então eu coloquei uma música mais sentimental, um toque instrumental, um toque clássico que me tocasse, e eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever assim: eu estou me sentindo muito pressionada, eu estou me sentindo muito sozinha, eu queria que alguém me reconhecesse, eu queria que alguém viesse até mim e falasse para mim: Ingrid, eu vou te ajudar no marketing, Ingrid, eu vou te ajudar a fazer vídeo, Ingrid, coloque isso aqui na minha responsabilidade. Na verdade, eu comecei, na verdade eu me sinto muito sozinha, eu sinto falta de um marido. E eu fui falando sem filtro, e foi saindo, e aquilo, ao mesmo tempo que foi saindo, foi me assustando. Eu sinto falta de um marido, eu sinto falta de um apoio, eu sinto falta de segurança financeira vinda de um marido para eu não ter que trabalhar tanto. Isso parece clichê porque eu sou uma mulher forte, mas eu tô cansada de ser forte. E eu fui escrevendo e eu fui chorando. Eu fui escrevendo e eu fui chorando. Até que quando eu fui escrevendo, eu lembrei de uma coisa. Eu falei assim: por que que eu quero? Aí eu comecei a analisar, né, a minha escrita. Enquanto eu falava, o meu pensamento é assim, bem rápido. Eu falei: por que que eu quero que um homem me note? Por que não uma mulher? Por que que eu quero a validação masculina? Por que que eu não posso aceitar a ajuda de uma pessoa que também está começando no marketing? E eu já tive muita proposta de ajuda, mas eu não aceitei nenhum. Por que que eu estou ingrata? Por que que eu não consigo aceitar a ajuda dessas pessoas que também estão começando?
Será que eu busco a validação de alguém superior da parte masculina? Será que eu estou buscando pelo meu pai? Foi aí onde encontrei a raiz emocional que eu estava buscando e eu não achava, que era uma segurança masculina. Porque o feminino eu nunca tive problema, mas o masculino ele me faltava. E eu não queria qualquer pessoa, eu queria alguém foda, alguém que eu admirasse, que me ajudasse. Aí eu lembrei do meu pai, quem que eu admirava? Meu pai. Meu pai trabalhava em 3 empregos. Só que o meu pai, ao mesmo tempo que ele era o cara que eu admirava, ele era o cara que me pressionava. Ele é o cara que, quando eu tirava 100 em matemática, 100 em português, que eu era presidente de sala, ele olhava para mim e falava, você não faz mais do que sua obrigação. E eu nunca consegui ter a validação do meu pai. Por isso que eu passei a vida toda buscando por isso. Por isso que até essa resolução desse problema emocional, até esse ponto, eu buscava um mentor, eu buscava o professor, eu buscava o cara do marketing, eu buscava só a figura masculina para me ver. E não era qualquer pessoa, tinha que ser pessoa que eu admirasse. E isso estava vinculado ao meu pai, lá dos 5 aos 8 anos de idade. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele me criou de uma forma humilhante. Você é burra, você não consegue, você não faz mais que sua obrigação. E a minha visão de criança era, eu preciso fazer com que meu pai se sinta feliz com o que eu estou fazendo. E mesmo eu já tendo tido passado pela terapia, ainda existia esse bloqueio. E eu falei, opa, peraí, tá errado. Por isso que eu quero um marido. E eu não quero um marido novinho. Aí eu comecei a escrever, não quero um marido novinho. Eu quero um homem mais velho, que tenha mais estrutura. Inconscientemente eu não queria um marido, eu queria um pai. Eu queria alguém para me dar segurança, sendo que eu sou a minha própria segurança. Aí, escrevendo, o que que eu fiz? Eu não só escrevi. A regra do exercício está em você escrever e depois você ler. E você vai ler e o teu corpo ele vai começar a reagir. Você vai ter vontade de chorar, seu coração vai acelerar, tua cabeça vai doer, só que você precisa persistir. Leia, leia, leia e releia até o seu corpo entender que você não está mais sobre estado de ameaça, que você está segura, que você relaxa. A gente, nós que somos mulheres fortes, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com o ombro flexionado, com as costas flexionadas, com o axilar pegando, com a cabeça doendo, com o punho, com as mãos controlando, estalando. Isso é insegurança. É estado de ameaça. Relaxa. Ninguém está te ameaçando, ninguém vai te morder. Relaxa o corpo. Esse exercício, e para quem vai fazer o exercício de fala, fala sem filtro. É porque isso, eu tenho medo disso, porque não sei o quê, porque na minha infância aconteceu isso, porque minha criação foi assim, foi assado, não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Fala, até você não querer mais. Terminou de falar, escuta uma vez, escuta outra vez. O que que você está fazendo de uma forma... Vamos colocar aqui, vamos materializar. Você está pegando a sua dor de dentro, colocando para fora e olhando para ela. Quando você coloca a tua dor de dentro e olha para fora, você consegue entender onde está o teu ponto fraco, você consegue mudar o seu comportamento. Então, só que o problema da maioria das pessoas é, eu não quero olhar minha dor. Eu não quero saber o que aconteceu comigo lá atrás. Mas é isso que está te bloqueando no hoje. A vergonha, a insegurança que você tem hoje, ela não nasceu agora. Ela já nasceu há muito tempo atrás. Todas, a gente só tem 4 sentimentos. Alegria, ódio, tristeza e raiva. Todas as emoções a partir disso aqui, é por conta que isso aqui está em excesso. O excesso da ansiedade é o medo. O excesso da depressão é a raiva e a tristeza. E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a entender. E ninguém vai evoluir se antes não olhar para dentro e entender o que está bloqueando. Então, o exercício que eu passo para vocês, nessa semana aí, nesses dias, para vocês se entenderem, para vocês verem onde está o ponto ruim é, primeira pergunta que vocês têm que fazer, o que está me impedindo de progredir? Como é que eu me sinto hoje em relação a isso? E aí começa.
Eu me sinto assim, eu me sinto insegura, eu tenho vergonha, eu não tenho conhecimento, eu acho que eu sou inútil, porque não sei o quê. Fala, 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 e vai falando. Coloca para fora. Depois, você escuta ou você leia. E aí, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu fiz do chat GPT. Peraí. Que é o seguinte, depois que eu fiz essa carta, que eu entendi que eu buscava a validação do meu pai, eu fui no chat GPT, mandei a foto de toda a escrita, e eu sei que o meu pai ele teve uma criação muito rígida comigo. E ele nunca falaria, ou ele nunca me validaria do jeito que eu gostaria que ele me validasse. Então eu fui no chat GPT e falei, chat, eu preciso receber validação de 3 pessoas que eu admiro muito. O meu pai, como que o meu pai me validaria depois dessa carta, se ele tivesse a oportunidade de ler essa carta? Como que Jesus me validaria? E como que Freud me validaria? E aí, peraí, que eu vou achar aqui para vocês. Achei que eu tinha pego já, pera lá. Aqui, ó. Aí eu vou ler para vocês. O meu pai, se ele tivesse a oportunidade de ler essa carta, ele me responderia dessa forma. Minha filha, e aí quando eu li essa carta, eu chorei. Aí eu chorei igual uma condenada, só que eu tive que ler várias vezes até meu corpo entender que eu já estava segura e não precisava mais chorar. E a carta era o seguinte, minha filha, eu sei que tantas vezes eu te disse que você não fazia mais que sua obrigação. Hoje eu reconheço o quanto eu errei. Você estudou, se dedicou, deu o seu melhor e merecia ter sido aplaudida, abraçada e celebrada. Você nunca foi burra, você nunca foi vagabunda. Essas palavras não eram sobre você, eram reflexos da minha dureza e do meu jeito limitado de enxergar o mundo. Eu queria que você fosse forte, mas eu acabei pesando demais nisso. Hoje eu vejo que você é brilhante, inteligente, dedicada e inspiradora. E eu me orgulho de tudo que você conquistou. E peço perdão por não ter dito isso quando você mais precisava. Você não precisa provar nada para mim. Você já era o suficiente desde o primeiro dia em que você nasceu. Eu te amo. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria te dado o colo e validado cada vitória sua, por menor que fosse. O meu emocional, quando eu li essa hora, imaginando a voz dele, me tocou profundamente. E eu comecei a chorar. Só que eu não parei de ler essa carta até o meu inconsciente entender que eu já estava segura e que eu não precisava mais da validação dele, que eu já tinha tirado isso das minhas costas. Aí veio a carta de Freud para mim. Ingrid, você carrega em si um superego pesado, herdado do olhar exigente do seu pai. Essa voz crítica que ecoa dentro de você não é sua, ela é introjetada. O que você viveu foi uma infância de amor condicionado. Você só se sentia reconhecida se você provasse, se superasse e se fizesse além do que esperava de você. E isso gerou um ciclo de sobrecarga. Mas saiba, você não é escrava desse passado. Reconhecer a origem já é metade da cura. Agora, cada vez que a voz interna disser você não é suficiente, você pode responder: essa voz não é minha, ela é um eco. E eu escolho ouvir a minha voz, a que diz que eu sou capaz e digna. Você não precisa mais lutar contra fantasmas antigos. Hoje você pode viver a partir do amor próprio e não da cobrança herdada. Agora a carta de Jesus, no qual eu chorei muito, que ele fala assim para mim: filha amada, eu vi cada lágrima que você derramou em silêncio. Vi quando você se dedicava, estudava, trabalhava e esperava apenas por um abraço de reconhecimento. Vi também quando foi chamada de burra, quando não foi valorizada e sentia sua dor como se fosse minha. E eu te digo, você nunca precisou provar nada. Você já é minha desde sempre, perfeita como é. A inteligência, a força, a coragem que você carrega são os dons que eu plantei em você. E quantas pessoas que não souberam te amar, não é você que não mereceu, é elas que não sabiam dar. Você merece sim amor de coração, sem troca, sem interesse. E eu prometo, isso vai chegar na sua vida. Pensa como eu me senti depois que eu li essa carta. Mas foi depois de ter achado a minha raiz emocional.
E depois de ter feito isso, eu fiz o outro exercício, que era da minha crença financeira. Eu não conseguia passar de um teto de 10. Chegava no de 10, parava. Chegava no de 10, parava. E eu comecei a colocar isso em prática, o exercício que eu ensinei a vocês agora. Por que que eu não consigo evoluir? Por que que eu não consigo passar de 10? O que que está acontecendo? E quando eu escrevia, eu fui lembrando da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi muito cautelosa com as contas. Ela era aquela mulher que se você devesse 1 centavo, você tinha que ir lá e dar 1 centavo. Você não podia demorar a pagar, mas de jeito nenhum. No máximo, com 10 centavos, você tinha que ir lá e pagar o tio da banquinha. E a minha mãe, na minha infância, eu nunca entrei em loja nenhuma para comprar roupa nova. Eu só recebia roupa de doação. Eu lembro que quando eu era criança, eu chegava na minha mãe e falava assim: mãe, eu gostei desse tênis aqui. Aí ela falava assim: ah, esse tênis aqui tá R$ 200, vamos ali na Maria da banquinha que é R$ 50, é usado e é igualzinho. O que que eu aprendi na minha infância? Para que que eu vou querer um tênis ou uma roupa de cara, de marca, sendo que eu posso ter a mesma com valor menor? Aí é o seguinte, aí eu fui trabalhar com vendas, eu fui trabalhar na loja Carmen Steffens. Alguém conhece essa loja dentro do shopping? A Carmen Steffens? É uma loja de marca, de luxo e tudo mais. E aí eu via todo mundo bater meta dentro dessa loja. Vendia bolsa de 50 mil, de 20 mil, de 10 mil, 15 mil. E sabe o que que eu vendia? Só produto em promoção. Eu só vendia produto mínimo. Eu só vendia colar, eu só vendia brinco, eu só vendia rasteirinha, eu só vendia chinelo. E eu nunca batia meta. E eu falava, putz, por que que eu não estou batendo a meta? E aí, olhando, né, analisando sobre tudo isso enquanto eu escrevia, porque eu fui escrevendo sobre isso, eu entendi. O meu inconsciente, ele ficou registrado que o quê? Para que que você vai vender uma bolsa ou um salto alto para aquela mulher, sendo que você pode calçar ela com chinelo e vender uma bolsa bem mais barata que está na promoção? Eu não consegui entender que a pessoa que foi atrás da roupa de marca, ela não estava buscando só a roupa, ou só a cor, ou só o jeito. Ela estava buscando a qualidade do produto e o valor que isso ia agregar nela. E na minha cabeça por que que eu vou vender uma bolsa de 50 mil, sendo que a bolsa de 20, 10, 5 mil é o suficiente para ela guardar o celular e as coisas que ela quer guardar? A minha mãe tinha me ajudado a pensar dessa forma, porque quando eu queria o tênis de marca, ela falava, para que que você quer um tênis de marca, sendo que na tia da banquinha lá no brechó, a gente paga R$ 50 e é a mesma coisa. Então, eu não entendia que a pessoa vestia marca, vestia o valor alto, não porque a blusa é branca ou rosa, não, mas porque ela queria se sentir merecedora daquilo. Até porque as minhas roupas, desde essa época que eu trabalhava como vendedora, eram roupas que eu ganhava, não era roupa que eu comprava, porque na minha cabeça, peguei a mesma crença da minha mãe. Para que que eu vou comprar roupa se eu ganho? A mesma coisa do mendigo, para que que eu vou trabalhar se eu ganho comida? Eu não entendia a questão do merecimento, de você merecer o melhor. Então, por isso que tem marcas que vendem um colar desse a R$ 1 bilhão. Não é sobre o colar, é sobre o que aquela pessoa tem potencial e o merecimento dela tá alto para vestir aquele colar. Não é sobre isso aqui. Porque o mesmo colar desse, que esse aqui me custou R$ 500, o mesmo colar desse aqui, idêntico, pode valer 1 bilhão. Eu consigo pagar 500. Só que tem pessoa que ela sabe que ela merece mais. Então, eu posso pagar no mesmo colar R$ 1 bilhão. Então, sobre você merecer, não é o produto, é o valor que você está agregando na vida daquela pessoa. Sobre o seu produto, você pode vender o melhor produto, só que se você vende barato, o que que você faz? Você abaixa a valorização do seu tempo, de você, da sua autoestima, do seu império que você está construindo. Ingrid, mas ninguém vai comprar. Tem público para comprar. Você não precisa colocar dentro de um salgado de início. Vamos supor que isso aqui é um salgado.
Eu não vou cobrar no meu salgado R$ 100, óbvio que não, é um salgado. Mas você pode sim agregar valor. Você pode sim não dar desconto. Você pode sim vender para pessoas que gostam do seu salgado. E a gente sabe, porque o que mais a gente vê é pessoas vendendo curso, pessoa vendendo um monte de coisa na internet que não vale de nada e é super caro. E você acredita que aquilo ali é bom quando você vai comprar. Porque a pessoa ela coloca muito valor. Porque na cabeça dela é o que é, aquilo é o que é. Só que na sua, quando você coloca em prática, não é. E tem pessoas com muito conhecimento, com muito valor, com muito conteúdo, que cobra isso aqui. E você não dá a mesma importância que você dá para essa pessoa que tem conteúdo para o outro. Porque essa pessoa, energeticamente, ela já está falando para você, o meu salgado é bom, o meu produto é bom, mas eu não vou aumentar o produto, eu não vou aumentar o valor, não. O que você está falando para o seu cliente? Meu produto não é bom. Simples assim. Então, entenda a questão de vocês se sentirem merecedoras. Quando vocês entenderem o real valor de vocês, as coisas andam. Você para de viver de migalha, você para de viver de limite, você para de agregar na vida, ou de deixar pessoas que não vão te acrescentar em nada, dar opinião na tua vida. Por isso que eu falei, você vai ter que abrir mão de muita coisa. De amiga que quer te ver bem, mas não melhor do que você. De pessoas que vão dar pitaco dentro do seu negócio, mas não vai fazer nada para que ele evolua. Ela sempre vai estar ali. Ai, será que vai dar certo? Ai, amiga, mas você não está tendo tempo de nada, né? Ah, mas... Tira essa pessoa da tua vida. Abandona. Eu tinha 10 amigas, hoje eu só tenho 2 e olhe lá. A gente se vê uma vez no ano. Só que ela está evoluindo, eu estou evoluindo e a outra está evoluindo. As outras restantes, que era amiga nossa, que a gente vivia num grupinho, tá do mesmo jeito. Simples assim. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? Ana, uma coisa que eu costumo falar referente a isso é que nem toda família é de sangue, porque nem todo sangue sabe amar. Então, eu atendo muitas pessoas que têm problemas com os pais, com a mãe, que não, né, que não apoia. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela sempre viveu de tudo que era usado. Se não fosse eu na vida dela, ela não tinha sofá retrátil, ela não tinha uma TV boa, ela não tinha pintado a casa, não tinha nada. Ela estava com a TV de tubo, ela estava com aquele sofá duro até hoje. Quando ela vem na minha casa, ela fala assim, nossa, mas você comprou outro sofá novo? Nossa, outra TV? Nossa, mais uma panela? Só que a minha mãe, eu amo a minha mãe, só que ela é uma pessoa muito negativa. E eu não preciso agregar minha mãe em tudo. Eu só preciso respeitar a minha mãe. Então, eu vou na casa da minha mãe no final de semana, eu não passo mais do que 3 horas lá. Mas essas 3 horas que eu passo com a minha mãe, eu aproveito para amar, eu aproveito para ouvir, e eu não falo muito da minha vida. E quando eu falo quando eu já resolvi o problema. Eu não falo quando eu estou com problema, porque ela vai querer dar pitaco. Se eu falo, mãe, estou pensando nisso, pode ser que isso aconteça. Ah, mas será? Ah, mas cuidado, hein? Ah, mas você vai confiar? Então eu não falo, eu só falo depois que eu já fiz. Então, quando a gente percebe que os pais não têm o mesmo emocional de crescimento, porque eles também tiveram uma criação, porque eles também têm as crenças e o pensamento deles, a gente se afasta para crescer. Mas isso não quer dizer que você não precisa falar, que você não precisa conversar, a não ser que eles tenham um comportamento narcisista, aí é outra coisa. Porque daí o narcisista, ele humilha, o narcisista xinga, o narcisista se faz de vítima. Aí é uma questão de você entender que isso, Ingrid, tem cura? Tem. Mas a pessoa quer? Não quer. Porque narcisista é puro ego. Ele nunca vai perceber que quem é o errado é ele. Então, se tiver uma pessoa narcisista do seu lado, esqueça. Essa pessoa, ela tem possível tratamento? Tem. Mas ela não quer. Então, o resultado é, não, ela vai ser assim para todos sempre, amém. Não espere que ela te valide, não espere que ela demonstre amor para você, não espere.
Só respeite por ser mãe, só respeite por ser pai, só respeite por ser amiga, só respeite. E viva a sua vida. Simples assim. Precisou de você? Opa, posso ajudar. Mas eu vou viver minha vida aqui. Simples assim. Então, eu atendo muitas pessoas que têm pais e mães narcisistas e sei como é difícil. O legal de você trabalhar o seu emocional é que você começa a olhar para essas pessoas, porque elas não são más. Ninguém nasceu narcisista, ninguém nasceu maldoso. A gente aprende a ser mal. A gente aprende a controlar, a gente aprende a ser falsa, a gente aprende a ser manipuladora, a gente aprende a matar. Então, olha para essa pessoa e sente pena. E a única coisa que você pode fazer, se você tiver uma religião, ora, reza e fala para ela ser abençoada, para ela ser protegida. É o máximo que você pode fazer para essa pessoa. Fora isso, ninguém vai mudar o comportamento e o pensamento dela, a não ser que ela queira. É o que eu venho fazendo muito, porque você descreveu os meus pais. Completamente. Final do ano, agora mesmo, a minha mãe fazia meses, porque a gente quase perdeu ela no ano passado. Ela ficou entre a vida e a morte, eu deixei tudo, eu deixei minha casa. Eu fiquei uma semana me dedicando realmente ao hospital e casa. Pedi uma semana na escola dos meus filhos, levei eles para lá, larguei o marido para casa e fui para lá. Só que esse final de ano ela teve aqui e até os pratos que eu comprei, ela falou para mim, mas precisava? Eu falei, sim, precisava, porque eu aprendi que eu preciso servir primeiro bem a minha família. E a minha família é eu, meu marido e os meus filhos. Eu falo, então, primeiro eu servo bem os meus, para depois eu servir os outros. Assim, então, precisava disso. Falei, tudo que a senhora está vendo aí na mesa, é um prato novo, é um copo, precisava. Porque eles precisavam disso. Eu precisava. Sim, sim. Então, assim, eu estava lendo, até então eu não já tinha ouvido falar sobre narcisismo, mas deixava relevar. Mas de uns tempos para cá eu venho estudando a respeito disso e eu falei para o meu filho até, falei para ele, eu falei assim, uma das minhas metas esse ano, realmente, é me afastar um pouco mais, infelizmente, dos meus pais. Sim. Tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus, mas é uma coisa que me faz mal. Sim. Então, o meu casamento já foi quase destruído muitas vezes por conta deles. E eu falei para o meu marido, eu não aceito mais isso para mim, porque isso é uma coisa que me machuca. Sim. É uma coisa que não me deixa andar. Então eu fico paralisada, principalmente quando os dois brigam, então aí ele me liga, ela me liga. E isso me paralisa de uma forma que eu prejudico os meus filhos. Eu falo para o meu marido, eu falei, eu não posso viver assim. Porque isso não é vida. Isso não é vida. E para mim estar bem no meu trabalho, eu preciso estar bem no meu psicológico. Exatamente. Você precisa tirar a responsabilidade que não é sua. A minha mãe, ela tinha o mesmo problema, Ana. A minha mãe, ela é fumante e o meu pai, ele bebe. Meu pai tem 3 molas no coração e ele é pré-diabético. Pergunta se eles querem terapia. Não, eu não preciso, tá doida? Não quero. Tá bom. Então, são 2 pessoas que estão se suicidando em silêncio. Show, não posso fazer nada por isso. Há uns 3 meses atrás, todos os finais de semana que eu ia na casa da minha mãe tem muito trauma de ficar sozinha. Desde quando criança, porque ela foi rejeitada pela minha avó e a minha avó deixava ela sozinha, trancada no quarto, para dormir enquanto ela chorava, se cagava e tudo mais. Então, ela tem medo de ficar sozinha. E aí, o que acontecia? O meu pai ia para o bar, não levava celular e chegava tarde. O que minha mãe fazia? Me ligava. Ingrid, estou sozinha, eu estou passando mal, eu estou em crise, e o seu pai não chega, e vai atrás do seu pai, e não sei o quê, e não sei o quê, e eu atendendo, e ela me ligando. E minha mãe não sabe escrever, minha mãe só teve até a 4ª série, então minha mãe só liga ou manda áudio, ela ficava me ligando, atrapalhando os meus atendimentos. Aí eu terminei os meus atendimentos ali, perto das 11 horas da noite, liguei para ela. Quando eu liguei para ela estava chorando que ela não conseguia falar. Aí eu ia lá, daí eu ia atrás do meu pai, trazer o meu pai, beleza.
Só que teve um final de semana que eu fui pra casa dela e ela só reclamando do meu pai. É porque seu pai isso, é porque seu pai aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Como eu já tinha resolvido a questão emocional referente ao meu pai, eu olhei pra ela e falei assim, mãe, o meu pai pra mim, ele é bom. Se pra você ele não é, você tem duas opções. Ou você larga ou você aprende a lidar. Eu não posso resolver o teu casamento. Eu sou tua filha. Eu não sou mais nenhuma outra pessoa que possa resolver isso para você. É você que tem que resolver. Então, ou, gente, desculpa. Ou você aprende a lidar com ele, ou você se separa. E eu cheguei no meu pai e falei assim, ou você seja segurança emocional da sua mulher, porque você sabe que ela tem um trauma e ela não pode ficar sozinha, ou você se separa dela. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu não tenho culpa se ela tem crise emocional. Eu não tenho culpa se ela tem medo de ficar sozinha. Eu não tenho culpa disso, disso, daquilo. Eu falei assim, você tem culpa a partir do momento em que você decidiu passar ela para o teu nome e assumir ela como responsabilidade sua. Você é marido dela, sua responsabilidade de cuidar dela. A partir desse momento, ninguém reclamou mais para mim. Ele não ficou mais no bar e ela não reclamou mais. Porque eu falei, mãe, eu venho aqui para tua casa para a gente conversar, para a gente ser mãe e filha, para a gente fazer uma comida junto, para eu te falar as coisas, para você me falar as coisas, não para ouvir reclamação sua e do pai. Porque você falar para mim e desabafar não vai resolver. Pode aliviar momentaneamente, mas não vai resolver. Porque isso é um padrão comportamental e está enraizado lá na tua infância. Para mim resolver isso para você, você precisava entrar comigo em sessão. Não, mas eu não quero. Você não tem o que fazer. Então você só tem essas duas opções. Será que dá para a gente ter uma relação entre mãe e filha? Aí aquilo pegou nela. Pronto, resolveu o problema. Quando eu vou lá, ela não fala nada do meu pai e meu pai não fala nada dela para mim. Então, tem situações que às vezes a gente tem que tirar das nossas costas o peso emocional que os nossos pais nos traz, que o nosso marido nos traz. A única pessoa no qual você tem que carregar até os 18 anos é seu filho. Deu 18 anos, vai passarinho, voa, vai ser feliz. Vai fazer o que você tem que fazer na sua vida, vai evoluir, vai crescer, vai trabalhar, vai construir tua família. Só não mata, não rouba e não faz mal para ninguém. O resto, tchau, obrigado. E nem marido você tem que levar nas costas. Ah, porque meu marido não trabalha. Ah, porque meu marido não me apoia. Ah, porque Por que você tá com seu marido, então? O que você tá fazendo com esse Jurandir do seu lado, se ele não te ajuda? O que você tá fazendo com esse Jurandir do lado, se ele não te traz segurança emocional? Se ele não te ajuda, se ele não é parceiro, se enquanto você não está trabalhando fora, pelo menos dos filhos, não está cuidando. Larga. Ah, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Em qual momento da sua vida você já ficou sozinha? Porque você tem tanto medo de ficar sozinha. Quem falou que você vai ficar sozinha? Quem falou que vai, nossa, a Jéssica tem medo de ficar sozinha. Só exemplo, tá? A Jéssica tem medo de ficar sozinha. 8 bilhões de pessoas no mundo vai se afastar da Jéssica e vai deixar ela chorando num cantinho, igual aqueles emo lá de adolescente. Isso não vai acontecer. Você nunca vai estar sozinho. Não precisa ter medo. E sempre vai ter alguém melhor. Ah, eu tenho medo de não aparecer alguém melhor. Sempre tem. Então, gente, anotem esse exercício para vocês, esse exercício de fala e exercício de escrita, e repete isso, porque a regra do inconsciente é você repetir até ele enraizar. Assim como as coisas boas acontecem por repetição, as coisas ruins também acontecem por repetição. Vou dar um exemplo. A pessoa que ela passou por várias vezes sobre se relacionando e sendo traída. Como ela repetiu isso na vida várias vezes, o próximo relacionamento, o que ela vai fazer? Eu não vou confiar, eu não vou me entregar e eu só vou esperar o momento em ser traída, porque eu já fui traída. E eu vou ficar insegura, eu vou ficar olhando o celular dele, eu vou ficar insegura do jeito que ele me trata, eu vou ficar insegura com qualquer atitude que ele tiver. Ou ela vai falar assim, eu não vou me relacionar mais com ninguém, eu prefiro ficar sozinha. Então, repetição de coisas ruins se torna uma crença. Repetição de coisas boas. Nossa, eu passei de ano no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, opa, cheguei a me formar. Show. Nossa, eu fiz isso, eu trabalhei como porteira, depois eu fui como recepcionista,
repetição da mesma empresa. Ah, repetição de amizade. Nossa, tô amiga da Ingrid desde 2023 até 2024, com ela ali olhando e aconselhando. Repetição de amizade que te eleva, te traz coisa boa. Repetição de eu quero evoluir, eu vou conseguir, eu vou melhorar. E repetição de cura emocional é você enfrentar aquilo que te dói. Enquanto você não enfrentar aquilo que te dói, repetidas vezes, o seu inconsciente nunca vai entender que aquilo ali não te dói mais. Como é que a gente resolve uma dor emocional? Enfrentando aquilo repetidas vezes. Se você tem medo de avião, e eu falo assim para você, Gé, lá no Canadá tem uma maleta de 3 milhões de reais para a gente ir. Só que, Gé, você tem puta medo de altura. Só que não tem a opção da gente ir de carro, nem de trem, nem de bicicleta, nem de a pé. A gente tem que ir de avião, porque a gente tem que pegar essa maleta até amanhã. O que você vai fazer? Eu vou ter que enfrentar o meu medo de altura. Na ida lá para o Canadá, você vai pegar uns 3, 4 aviões, dependendo de onde você mora. Só nessa ida de 3, 4 voos de avião, você já perdeu o medo. Tem consciente já falou, olha, Jéssica, a gente já está nas alturas. Primeira reação que ele vai ter, Jéssica, a gente está nas alturas, socorro. A gente vai cair, meu Deus, vai dar aquela aceleração, aquela coisa ruim. Segundo estágio, por que eu estou aqui? Meu Deus do céu, que ódio, não era para eu estar aqui, eu quero descer. Vai ter aquela sensação de injustiça, de instabilidade. Terceira regra, olha, eu não caí. Olha, eu estou bem. Olha, é gostoso. E é assim que funciona. Então, você só vai mudar um comportamento se você repetir ele várias vezes. O músculo ele só cresce por repetição do exercício. Você nunca vai fazer seu músculo crescer se você repetir o exercício só uma vez, ou ir para academia uma vez na semana. Você tem que repetir o exercício todos os dias, da mesma forma, até você quebrar suas fibras musculares e construir músculo ali em cima. Então, a regra do emocional é como achar o meu problema emocional? Coloca tudo para fora sem filtro. Se tiver que colocar uma música para você somatizar, para você ir mais profundo, ponha. Quer falar? Se isola um pouquinho e fala. Escuta, analisa o seu corpo, porque o seu corpo vai mostrar onde está doendo. É um aperto no peito, é um nó na garganta, é o estômago que dói, que embrulha, é a dor de cabeça, é o ombro, é as costas. Deixa teu corpo doer. Ele só está falando para você, essa emoção está registrada aqui, essa emoção está registrada aqui, essa emoção está registrada aqui. Esse nó na garganta aqui é pelas coisas que você queria falar e você não falou. Essa dor no peito aqui é das coisas que você evitou sentir porque você tinha medo de se machucar. Essa dor de cabeça aqui é porque você ficou pensando demais. Essa dor no estômago é as coisas que você engoliu e você não queria engolir. Essa dor no ombro, na lombar, nas costas, é porque você está carregando peso demais. Só deixa sentir. E repete isso até você perceber que você está mais relaxado. Eu faço isso na comunidade, eu tenho uma comunidade gratuita, eu passo esse exercício. E é surreal as pessoas que fazem e resolvem o problema delas e acham um bloqueio emocional. Então, viu que você tem bloqueio emocional? Explana, leia ou ouça até você sentir bem. Simples assim. Tá com dificuldade? Vai no chat GPT. Chat, eu passei por isso na minha infância, aconteceu isso. Me ajuda a encontrar a raiz emocional? Ele vai falar, possivelmente aconteceu isso, foi falta de afeto, falta de proteção, falta não sei o quê. Aí você começa a trazer na sua lembrança, em escrita ou em fala, às vezes em que pode, Tati, depois você pega meu contato com a Max. Perdi o raciocínio. Calma. Tá, depois que você achar a tua raiz emocional, explana isso para fora e lembra, traz para você as emoções que aquilo te feriu, quanto aquilo te feriu e se permite sentir. A regra da evolução é você estar vulnerável a você sentir. Simples assim. A pessoa que não sente, ela não evolui. Ela é fria, calculista e ela é limitada. Agora, a pessoa que sente, a pessoa que é intensa, a pessoa que ela ama, do mesmo jeito que ela sofre, ela ama, mas ela evolui. Ela tem a facilidade de evoluir. Basta você tirar o sofrimento de lado, aprender com o sofrimento, amadurecer para você evoluir. Gente, vamos finalizando a nossa conversa aqui. Alguém tem alguma coisa para falar?
Se não se deixar aqui por mim, já vai até meia-noite. Se alguém quiser entrar em contato comigo, peça para Max o meu contato. A gente conversa, vocês podem entrar na comunidade, a gente se reúne toda sexta-feira às 19, sempre tem temático. O primeiro temático desse ano vai ser prosperidade, tá? Então, a prosperidade, eu sempre gosto de estar falando aqui para a gente traçar uma linha no tempo, para a gente evoluir e entender várias coisas. Sobre as minhas redes sociais, deixa eu colocar aqui na mensagem. Eu não sei se pode, mas depois, se não puder, a Max pode me chamar a atenção. Eu vou colocar aqui o meu Insta para vocês nas mensagens. Ingrid Tenório. Aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dificuldade com atividade que vocês tiverem, pode enviar para mim, para quem tiver o meu contato, para quem for lá no Insta, que eu ajudo vocês, tá bom? Meninas, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Queria agradecer, foi maravilhosa a aula. Eu estava fazendo um monte de coisa aqui, mas estava super atenta a tudo que estava sendo dito. E uma coisa que você falou enquanto você estava falando, parecia que você estava falando a minha própria vida com os meus pais. É triste porque a gente se torna um adulto que vê que, apesar de tudo, hoje eu consigo enxergar os meus pais como um ser humano. Não como os meus pais, mas como pessoas. Isso. Depois que a minha avó morreu ano passado, tem um ano, a minha avó era uma pessoa extremamente triste, porque ela foi uma mulher muito sofrida. Ela foi esposa de um marido esquizofrênico, que recebeu a baixa, né, da aeronáutica muito cedo. Ele quase não pôde servir, porque ele foi diagnosticado com uma junta de 8 psiquiatras. E a minha avó tinha 3 filhos pequenos. A minha mãe teve que criar os irmãos para minha avó trabalhar. Antes de morrer, meu avô deixou uma casa para mim. Tenho outros netos, mas ele deixou, e ele gostava muito dos meus filhos. Ele era apaixonado pelas crianças. Assim, não foi muito, mas graças a Deus é o que hoje a gente tem. Graças a Deus, e por mais simples que seja, eu agradeço muito a ele. Mas ele era uma pessoa tão cruel com a filha dele. Tão cruel. E eu via tanta maldade. Às vezes eu ficava, meu Deus, por que isso? E depois que meu avô morreu, e minha avó morreu ano passado, uma pessoa extremamente narcisista, que esmagava minha mãe, humilhava minha mãe. Nossa. A partir do momento que a minha mãe ficou órfã de pai e mãe, a única filha que mora perto, que sou eu, virou alvo de muita crítica. Qualquer coisa que é feita não é válida. E aí eu comecei a conversar com meu marido, a gente conversa muito, eu falei, vida, parece que infelizmente ela não conseguiu romper o padrão. Sim. E ela está repetindo isso. E eu agradeço a Deus por ter racionalidade, mas não significa que não doa, porque é mãe. Exato, exato. E o que você mais queria era ser protegida, era ser validada. Então, a sua mãe só está passando para ela o que ela tem dentro e ela não consegue segurar. Simples assim. Os nossos pais, eles tiveram a criação pior do que a nossa. E eles aderiram a uma crença de que se não for do jeito deles, não vai ser. Eles aderiram a uma crença de que ser autoridade é colocar humilhação, é colocar medo. Quantas vezes a gente, quando criança, nossos pais falavam assim, não vai para fora, senão o homem do saco vai te pegar. Gente, isso é proteger uma criança? Isso é botar medo numa criança. Não, isso não é certo, porque a criança, ela cresce, depois ela fala assim, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu não vou. Essa pessoa, ela não vai se tornar corajosa. Ela vai aprender a te respeitar no medo de que aconteça algo com ela. E pode acontecer algo com ela dentro da rua, dentro da sua casa, não importa. O importante é você criar o teu filho com coragem. Eu fui criada com muita humilhação, muita crítica, assim como a Nai. Assim como a mãe da Nai foi. E a mãe da Nai, ela não teve o conhecimento que a Nai está tendo, ou que a Nai tem, a racionalidade que a Nai tem, porque não tinha conhecimento naquela época. Ou era daquele jeito ou não era. Ou você criava em apanhar, em humilhar, em colocar medo, ou teu filho, ele virava gay, porque naquela época tinha isso. Não, seu filho ou sua filha
Ela não pode se casar, ela não pode engravidar, ela não pode nada. O pessoal, os nossos pais nos criavam com medo de ter vergonha sobre a sociedade. A minha filha não pode engravidar depois de 15 anos. O que os meus amigos vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? A minha filha, ela não pode namorar fora, dentro de casa. O que a igreja vai pensar de mim? Então, os nossos pais nos criaram porque a maior crença deles é a reputação tinha que ser impecável. Dentro de casa era um inferno, mas fora de casa a família era perfeita. Não, minha filha é estudiosa, não, minha mulher é boa, não, mas em casa era um inferno. Então, é um problema isso aí. Hoje a gente tem conhecimento para romper esse padrão. E quem mais sofre com isso é quem rompe o padrão. É quem não decide gritar, é quem não decide humilhar, porque vem automático na tua cabeça. Gritar com o teu filho quando você está estressada. Gritar com o teu marido quando você já cansou de falar para ele arrumar o chuveiro, ele não arrumou. Vem automático na tua cabeça. E você só está repetindo um padrão do que fizeram com você. A tua mãe gritando, Jéssica, arruma a cama. Eu já falei 5 vezes para você arrumar a tua cama. Aí tu fala pro teu marido, Jurandir, vai arrumar o chuveiro. Já 5 vezes que eu pedi pra você arrumar o chuveiro. A parte é verdade. Às vezes desculpa te interromper. Às vezes eu me pego... Quando eu vejo, eu já tô pensando, meu Deus, eu tô agindo igual a minha mãe. E daí eu fico assim, não posso fazer isso. Exato. Só que aí surge aquela dúvida, como é que eu vou agir? Não que você tem que passar a mão na cabeça do teu filho e deixar ele bater na tua cara, não é isso. Mas você precisa aprender a impor respeito e limite para ele. E para isso você não precisa xingar, você não precisa humilhar, você não precisa botar medo. Mas você precisa mostrar autoridade. E a autoridade não se dá no grito. A autoridade não se dá na chinelada. A autoridade se dá no limite. Filho, vai tomar banho. Ah, não vou. Vai tomar banho. Eu não vou. Vai tomar banho. Eu falei para você, e agora? Não vou beber água. Você não vai beber água, você vai tomar banho. E eu vou ficar aqui até você entrar no chuveiro. Ah, então você vai ficar o dia inteiro. Então vamos lá. Pega o bracinho dele e enfia debaixo do chuveiro. Você não bateu, mas você impôs o respeito. Se não for na minha hora, as coisas vão ficar difíceis depois. Simples assim. É insistir, é falar grosso, é falar brava. E o filho vai entender, porque ele busca a tua validação. Quando ele não quer te responder, quando ele não quer te obedecer, é porque ele quer chamar a tua atenção, mesmo que de uma forma negativa. Perceba, o filho que ele faz muita birra, que ele faz muita arte, é porque ele sente que você não está dando a validação que ele queria que você desse. Quando ele chega para você e fala, mãe, fiz um desenho. Aí você fala assim pro teu filho, nossa, filho, que legal. O que ele queria que você fizesse? Nossa, filho, que legal, que cor é essa? Como é que é o nome desse personagem? E não sei o que, nossa, que legal. Vamos tentar fazer de massinha? É isso que ele quer que você faça. Agora, quando você faz isso aqui, nossa, filho, que legal, o que ele entende? Nossa, eu sou um lixo. Ele não vai ter essa racionalização, mas isso vai ficar internalizado dentro dele. E aí o que acontece? Quando você não dá atenção para aquilo que ele faz, ele vai começar a ter atenção, por exemplo, se ele pegou um copo e deixou cair, o que você faz? Quebra, não foi você que comprou? Você quer? Grita. Aí ele fala, nossa, mas a minha mãe me olhou. Então, se eu fizer arte, ela vai me olhar mais vezes. Aí ele vai lá e faz de propósito. Porque ele quer a sua atenção. Se você parar o que você está fazendo, começar a olhar no olho do teu filho e tirar do seu dia 1 ou 2 horas para dar a importância para ele, ele vai se tornar o melhor filho que você poderia ter. Quando eu comecei na terapia, minha filha chegava aqui toda hora na minha mesa. Mãe, me dá atenção? Mãe, me dá atenção? Mãe, me dá atenção? Mãe, me dá atenção? Eu falei, filha, eu tô te dando atenção, eu tô olhando nos seus olhos. Fala o que você quer. Mãe, eu quero brincar. Eu falei, ó, agora a mãe não pode brincar. Mas, se eu tirar uma meia horinha aqui, daqui 2 horas, fica legal? Fica legal. Dava meia hora, eu cumpria o que eu dizia. Eu tirava meia hora, eu ia brincar com ela de desenhar, ou eu descia no parquinho com ela, ou eu deixava ela me maquiar, ou eu maquiava ela. Filha, deu 30 minutos. Ah, eu queria mais. 30 minutos. A mãe foi combinar, 30 minutos. Mais tarde a gente brinca mais, daí, tá bom? Tá bom. E é assim que eu faço, gente, até hoje.
E hoje ela já não fica aqui, mãe, quero atenção, mãe, quero atenção, mãe, quero... Não fica. Porque ela já entendeu que eu vou dar atenção para ela quando eu puder, mas eu vou dar. Diferente se eu falasse assim, já vou, e não vou. Daqui a pouco a gente faz, e não faz. Porque daí ela fala assim, ela não tá cumprindo o que ela tá falando, então eu vou encher o saco dela mais vezes. Pode falar, Ana. Você pegando uma ferida, para quem é mãe sabe que essas férias estão sendo eternas. É verdade. E o de 10 anos está assim. O meu de 10 anos, ele está nos testando ao limite do limite do limite. Sim, porque ele quer atenção. É o que eu estava falando para o meu marido. Só que eu falei assim, é uma criança que eu preciso conseguir entender. Porque ele é assim, quanto mais você dá, mais eu quero. Quanto mais você dá, mais eu quero. Quanto mais você dá, mais eu quero. E quando você fala para ele, não. Que nem, ó, eles estão desde domingo sem celular e sem tablet. Eu tirei dos dois celular, tablet e YouTube. Por quê? Porque eles estavam me confrontando, tanto eu quanto o pai. E eles estavam acordando no meio da madrugada para poder assistir. E eu falei para ele, não vai, isso não pode acontecer. A noite foi feita para dormir, não foi feita para assistir. Quem manda aqui sou eu e teu pai. Eu falei, então as regras são claras. Assim que você voltar a nos respeitar, você volta a ter acesso. Ah, mas então eu só posso pegar agora se eu respeitar vocês. Eu falei, exatamente. Ah, mas por que você pode? Eu falei, eu estava trabalhando no meu celular. O seu pai, o celular dele, a maioria das coisas é trabalho. Eu falo, a gente não fica jogando joguinho igual você quer jogar joguinho. Eu falei, nós estamos fazendo coisas de gente grande. Ah, então eu quero ser grande. Perceba uma coisa. O nosso filho não aprende com o que a gente fala, ele aprende com o que a gente faz. Então, para ele é super injusto você tirar o celular dele e você ter celular. É o que ele me disse. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele assim, filho, o que você entende como respeito? Quando eu falo para você me respeitar, o que você entende? O que é respeitar para você? Deixa ele dar uma resposta. Dependendo da resposta, você fala, não, respeitar não é isso. Respeitar isso. Ou você fala, muito bem. Aí depois, filho, eu sei que tudo o que eu faço você quer fazer. Mas, quando eu tirei o celular de você, eu falei com você no mesmo tom que você me desrespeitou? E é por isso que eu tô com o celular. Entende? Então, simples assim. O seu filho, ele vai querer fazer tudo o que você faz. Se você fuma, posteriormente, ele vai querer fumar, ele vai querer experimentar. Se você grita, ele vai gritar. Se você tá com o celular o tempo todo, ele vai querer estar com o celular o tempo todo. Para você mudar o seu filho, você vai ter que mudar o comportamento. Só que você vai precisar entender o que ele entende. O que ele quer entender como respeito. Você vai começar a questionar ele. Filho, o que você entende como respeito? Quando eu falo para você me respeitar, o que passa na sua cabeça? O que é me respeitar? Deixa ele responder. Dependendo do que ele acha, você vai ficar surpreso. Vai falar, caramba. Porque talvez ele possa falar assim, é ir tomar banho quando você me manda. É escovar o dente quando você me manda. E não é isso. Respeitar limite. E aí você vai ensinar isso para ele. E aí você vai ver que a comunicação vai melhorar. Porque o que falta aí é você entender a linguagem dele e ele entender a sua. Porque ele só está indo pelo exemplo. Simples assim. Por isso que ele se sente injustiçado. Hoje ele joga futebol, né? E hoje, bem na hora na hora do almoço, nós estávamos assistindo o jornal e passou a respeito no futebol. O cara falando que eles têm que ter respeito, porque se eles não tiverem educação, se eles não tiverem respeito, eles não vão jogar, eles ficam no banco. Aí eu olhei para ele e falei, filho, você tá entendendo? Eu falei, olha, a mesma maneira que eu peço respeito para mim e para o teu pai, para você ter as coisas que você gosta, se você for para o futebol também. Ah, não, mas lá eu preciso respeitar porque lá é uma empresa. Eu falei, não é diferente. Eu falei, não é porque lá é uma empresa você precisa. E aqui não. Eu falei, o respeito a gente leva daqui. Eu falei, então você precisa brotar o respeito aqui para você ser respeitado lá na frente. Exato. Falei, porque se você não respeitar lá na frente, eles não vão respeitar você. Mas olha, é uma fase difícil.
É uma fase difícil, mas você vai perceber que quando você vai começar a mudar a sua postura, eu quero que ele faz isso, aí você vai começar a fazer. Eu quero que ele pense assim, aí você vai começar a pensar, e você vai começar a demonstrar. Você vai mudar ele pelo seu comportamento. Até os 7 anos de idade, até os 10, 11 anos de idade, a criança ela aprende por observação. Perceba uma coisa, até os 7, desculpa. Pega uma criança de 6 meses de idade, bebezinho, joga ele na piscina. O que vai acontecer com ele? Ele vai aprender a nadar, não vai? Ele não sai batendo os bracinhos, as perninhas, ele não se afoga. Pega uma criança de 7 anos e joga na piscina. Ela vai ficar desesperada, com medo. Então, a criança, a partir dos 7 anos de idade, ela já consegue entender o que é medo, o que é dor, o que é solidão. O bebezinho, não. Por que o bebezinho, não? Até os 7 anos de idade, a nossa cabeça, essa parte do nosso cérebro aqui, ela não está completamente formada. Essa parte do nosso cérebro aqui se chama córtex pré-frontal. É a nossa parte do cérebro onde a gente é mais racional, onde a gente consegue filtrar o que é certo, o que é errado, onde a gente consegue agir, onde a gente consegue pensar. Como essa parte ainda ela não é formada até os 7 anos, ela está aprendendo a se formar ainda, o inconsciente da nossa criança ela fica totalmente aberta, é como se ela tivesse em hipnose 24 horas. Então, tudo que você faz ao seu redor, ela está olhando, observando, sentindo, ouvindo e vendo. Então, se a minha mãe grita, eu vou gritar. E aí, a gente também até acha bonitinho, né? A criança com 2 anos de idade, ô filho da puta. Aí você dá a risada. Quando ela vai repetir o filho da puta com 5 anos, o que você faz? Você bate nela. Quem que é a culpada? O culpado é você. Porque quem fala isso é você. Quem fala isso é as pessoas que você deixa ao redor da sua filha. E ela não aprendeu porque